Hello, sejam bem-vindos novamente ao Teacher Talking Time, o podcast da One Way for Teachers, que é um bate-papo de professores para professores. O papo de hoje é sobre gestão de sala de aula, mas antes de começar a nossa conversa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas publicações no Instagram, @OneWayForTeachers, deixar o seu like lá, ativar o sininho para as nossas novidades. Temos aqui hoje Catarina Megali, Juliana Milani, mais uma vez, obrigado. E, como eu disse, nosso papo de hoje é sobre gestão de sala de aula. Falar do professor como um gestor da sala de aula nos remete a um conceito bastante administrativo, né? A palavra gestão, gerenciamento, nos lembra algo administrativo. E dá para a gente entender, então, que o professor tem esse papel administrativo na sala de aula? O que se entende por gestão de sala de aula, especialmente no nosso contexto da aula de inglês? Eu acho que ele administra, mas na verdade quando a gente fala em gestão de sala de aula é um administrar mais poético. Eu acho que a gente pode levar para um lado um pouco mais fluido, assim. Não é um administrar dos negócios, mais fechadinho, mas é no sentido de conduzir mesmo. E ele não faz isso sozinho, ele faz sempre com a turma ali. Então acho que é administrar um pouco mais nesse sentido. Sim, sim. Quando a gente que está habituado ao contexto do ensino de inglês fala esse termo em português, gestão de sala de aula, soa até estranho para nós mesmos, né? Que estamos acostumados com o termo classroom management, sem parar para pensar que quer dizer a mesma coisa. Exatamente, né? Que management traz essa mesma ideia de administrativo, de gestão, Sim. de gerenciamento, mas como faz parte do nosso métier, né, usar esse termo em inglês, pra gente não é estranho, não causa estranhamento. Estou falando isso porque para mim dizer gestão de sala de aula soa muito mais administrativo do que dizer classroom management, por exemplo, né? E o professor, então, ele tem que se preparar, né, para que a gestão seja eficaz, a gestão da sala de aula seja eficaz. E muitas vezes essa gestão começa antes da aula acontecer. Sempre começa, né? Antes da aula acontecer. Então, assim, nós podemos resumir tecnicamente, por exemplo, que a gestão é uma série de ações ou medidas que o professor pode planejar, né? E que depois vão acontecer dentro da sala de aula e vão remeter a novas ações, né? Novas medidas ou reações, né? Então, assim, é uma série de etapas que acontecem antes, durante e depois da sala de aula. E para vocês, como seria uma boa preparação para a gestão de sala de aula eficaz? Como que o professor pode se preparar no sentido de lidar com imprevistos, por exemplo, ou de trabalhar o gerenciamento de uma aula do começo ao fim sem ter grandes dificuldades? Eu acredito que a nossa habilidade de prever o que pode acontecer ajuda muito, né? Então eu vou dar tal atividade, isso pode ser um problema, como que eu posso lidar com esse problema? Então querendo ou não, o nosso maior trabalho é preparar a aula, né? É onde a gente se debruça mais, porque enquanto a aula está acontecendo, as coisas vão acontecendo rápido, né? Mas para preparar a aula, poxa, eu sei que eu tenho um aluno que tem uma questão de comportamento. Como que eu vou fazer para inseri-lo aqui, para que seja interessante para ele? Poxa, eu tenho um aluno que é distraído. Como que eu vou chamar a atenção dele? Então, sim, muito trabalhoso, né? A gente pensar nessa questão da gestão de sala de aula, mas a gente também está falando de um ambiente muito mais controlado, que a gente está falando de uma escola de língua, né? Diferente de a gente falar sobre gestão de sala de aula numa sala com 40 crianças, né? A gente precisa ter gestão nos dois casos, mas são casos totalmente diferentes. Mas acho que nesse nosso caso, como nós estamos falando no contexto de ESL, que foi o que você tinha mencionado, só do ambiente já ser mais controlado, menor, com menos gente, a gente já consegue prever mais o que pode acontecer. Né? E isso nos faz entender, então, que a gestão não é um framework vazio, né, com conceitos ou com passos que a gente deve seguir, né? E ela é simplesmente você parar para pensar sobre o planejamento daquela aula em específica para aqueles alunos específicos, porque a gestão vai ser diferente daquela aula e de uma outra com pessoas diferentes, né? Então não é entender a gestão como uma série de etapas que eu como professor tenho que pensar nisso, nisso e nisso. Não é para ficar ticando coisas. Exato, não é um checklist, né? Sim. Quando você trouxe essa pergunta de como que a gente pode, né, se preparar para uma boa gestão, eu acho que para mim é planning. E depois que você faz bastante planning, você faz um pouco mais de planning. Exato. Review your planning. E, né, assim,
É muito planejamento. E a experiência vai levar a gente a facilitar esse planejamento. Sim, né? No começo é muito pior. Sim. Eu sempre gostei muito de preparar aula, de verdade. É um momento que eu gosto muito. Sim. Quando eu sento para organizar, para pensar a minha turma. E aí, quanto mais você conhece a sua turma, melhor. Porque as questões comportamentais, emocionais, as questões de diferentes níveis de proficiência, quem funciona melhor com quem, os agrupamentos mais produtivos que você pode fazer ou não. E aí vale, eu entendo que o contexto de ESL é o nosso, né, o foco aqui, mas vale até para as turmas grandes, porque quando você consegue fazer um bom planejamento, pensando na sua turma como um todo e conhecendo os alunos e onde você quer chegar, aí é que tá. Né, o planejamento e a gestão estão muito alinhados ali, porque você tem que saber o que você quer daquela aula. Exatamente. Senão fica uma coisa, tá, você está planejando para quê? Aonde eu estou levando os meus alunos hoje? Que o Thiago trouxe do framework. Não é para preencher um framework para mostrar para coordenação. Né? Tem que ter warm-up, tem que ter não sei o quê, vocabulary input. Não. Onde eu quero chegar com essa aula? O que nós vamos fazer hoje? O que meus alunos vão aprender? Quando terminar essa aula, onde eu quero que eles estejam, que eles cheguem, etc. Então, quando a gente tem isso em mente, fica muito mais tranquilo, muito mais fácil preparar e gerir depois, porque eu antecipo, como você trouxe, muita coisa, eu consigo prever muita coisa. E eu acho que sempre, eu não sei se é essa a pergunta também, mas para uma boa gestão, a gente precisa ter ali um plano B, C, isso que eu ia falar. Exato. Nem sei funciona. Eu ia justamente entrar nesse ponto, porque assim, o planejamento, né, segundo as colocações aqui, então ele deve sempre visar aquela turma, aqueles alunos que vão receber aquele conteúdo naquele dia, enfim, não é uma coisa genérica que se aplica a todo mundo, né? Porém, mesmo assim, o professor, como bom gestor da sala de aula, vai encontrar imprevistos. Né? Você fez um planejamento X pensando naquela turma do dia 18, que vai ter aula às 8 horas da manhã. Né? Mas naquele dia aconteceu alguma coisa na cidade e você programou uma atividade em grupo para abrir sua aula, né? E a metade da sala apenas compareceu. Exato. Dessa metade da sala, um aluno está com o pé quebrado. E ele não vai poder fazer a atividade do jeito que você planejou, né? O outro aluno teve um problema pessoal, não sei o que, está sem material. Então, assim, aí você tem ali 3 ou 4 imprevisibilidades, né? Não tem como você com as quais você não contava, né? Mesmo você tendo feito uma boa gestão, né? Então você fala, uma boa gestão, um bom planejamento, e aí você fala agora, né? Eu vou ter que botar minha gestão em ação. Como eu vou gerir esse quadro com o qual eu não contava para começar a minha aula. Se você fez um bom planejamento, você contava pelo menos com algumas questões. Com algumas questões, exato. Tudo é impossível, né, gente? Sejamos francos que você está preparado para tudo. Todos nós aqui, em algum momento da nossa trajetória docente, a gente já falou, poxa, para essa situação não tinha preparado, mas vamos lá. Exato. Mas aí a experiência, enfim, a gente vai levando e vai aprendendo. Mas nesse ponto justamente que eu quero chegar. Então, assim, o bom planejamento, ele implica já nesses what ifs, né? Então, assim, eu planejei isso, mas e se acontecer tal coisa? Sim. Então, eu tenho que me perguntar como professor, a cada etapa do planejamento, e se alguma subcondição ali for diferente, né? Para onde eu vou, né? Então, são as medidas de ação, né? Que eu vou tomar de acordo com o andamento das coisas. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça exatamente do jeito que você planejou. Sim. O que também é uma verdade, também é uma realidade. Acontece muito, né? Acontece, sim. Mas os imprevistos estão ali para acontecer a qualquer momento. Então, assim, a boa gestão vai mostrar para o professor o caminho a seguir diante desses desvios, né? Eu acho que a nossa boa gestão, ela vai muito também da nossa disposição de fazer com que aquilo dê certo, aconteça. Né? Porque ouvi com espanto nas últimas semanas do tipo, então tudo é o professor. Então o professor tem que dar conta de tudo. Sim. É mais ou menos isso, né? Você escolheu ser professor, você é sim responsável por aqueles alunos que estão com você. Por aquelas aulas, por então, aquelas... assim, é trabalhoso, sabe? Sim. Se você não quer ter esse trabalho todo, talvez a gente seja hora de repensar numa outra profissão. Até um pouco antes disso, porque assim, assumir essa responsabilidade é o papel do professor. Exatamente. Mesmo que você não necessariamente vai lidar com isso da maneira mais eficaz possível. Claro, né? é que nós estamos falando de coisas que podem ajudar. Ninguém tá vendendo uma solução mágica para ninguém, né? A gente tá falando da nossa experiência, do que a gente fez que pode ajudar. E aí a gente entende. Gente, planejamento demora, é custoso. Por mais que a gente goste, eu também gosto de abrir tudo, olhar, pensar.
Às vezes a aula não é do jeito que você planejou. Às vezes tudo que você achou que ia acontecer não acontece. E tudo bem. Você às bora vezes dá pra tudo frente. certo, às vezes dá tudo errado. Faz parte Exato. também. Só que isso faz parte do papel do professor, sim. Né? Sim, Não exato, tem como fugir disso, né? Então, assim, será que a gente poderia condensar em algumas dicas, assim, o que um professor pode fazer ou não deve fazer para que haja uma boa gestão da sala de aula no ensino de inglês, no contexto da aula de inglês, pensando em salas, né, ambientes controlados, salas menores, quais seriam boas dicas valiosas do que um professor deve ou não deve fazer pensando na gestão? Planejar muito bem, o melhor que ele puder, o melhor planejamento possível. Pronto. Né? Por mais custoso, trabalhoso Isso, seja. Enfim, mas o melhor vai melhorando. Por mais que você passe mais tempo planejando do que dando aula mas em si, depois né? melhora isso. Depois a gente, acho que hoje já consegue levar menos tempo. Agora Você vai entrando em forma, né, com relação a isso. Eu lembro de uma época que a gente dava aula para um livro, e a gente dava aula para o mesmo livro, eu e o Thiago. E toda vez que a gente tinha que preparar aula, a gente falava, meu Deus, a gente demora muito para preparar essa aula. Toda vez a gente comentava isso. E aí a gente saía da sala e falava, poxa, a aula passou mais rápido do que preparar. Sem dúvida. Depois a gente pegou o jeito de como funcionava aquele material e foi. Pronto. Mas eu lembro que era um comentário que os dois faziam, eu lembro sabe? bem disso. Tipo, poxa, e eram questões assim, o planejamento ele era tão minucioso porque ele pensava em tudo que poderia sair de cada momento. Era um exam preparation, então tinha... Claro. Né? Então ele era tão cuidadoso nesse sentido que depois a aula fluía muito tranquilamente. E isso aí era um exercício. Exato. Né? Era um exercício até o ponto em que não era mais um parto, uma dificuldade imensa você planejar aquela aula. E era um nível avançado já, né? Eu lembro disso. Tanto que é muito comum nas escolas de idiomas, que é do que a gente está falando aqui, o aluno achar que o professor de inglês está ali meio que for fun, assim, pra brincar, porque a aula é tão fluida, tão agradável, tão gostosa, enfim, porque houve tanto planejamento para se chegar naquilo ali, que o aluno acha que, nossa, teacher, mas é tão de boa, né? Assim, a gente vem aqui, bate papo, faz as atividades e tá, e na verdade teve muito esforço antes para aquilo acontecer. A gente vê muito isso nos treinamentos de professores novos. Que às vezes eles eram alunos na escola. Ah, sim. E aí a gente vai treiná-los para eles virarem professor, né? E eles olham pra gente e falam: caraca, eu não sabia que tinha tudo isso por trás da aula. Para chegar numa aula de qualidade, né? Eu achei que era mais simples, porque sempre foi tão natural. Isso. Eu nunca pensei no porquê que tem esse listening aqui, porquê que tem tal coisa aqui. Então, eu acho que é interessante ver esses dois lados, né? Mas voltando... É isso a pergunta. Vamos voltar à pergunta. Pensando então nas dicas. Então, planejamento já está bem claro que é o principal. Uma coisa que eu pensei foi a questão de entender a motivação. Porque, de novo, estamos falando de uma escola de inglês que vai ter no máximo 17, 18 alunos numa sala de aula, né? Então é importante a gente entender qual a motivação daqueles alunos para estarem ali, para a gente conseguir também adaptar, né? Nem todos estão porque querem, alguns estão porque os pais pediram ou querem fazer esse investimento, mas a motivação no ensino de uma segunda língua, ela é muito importante. Então, eu acho que na gestão, a gente precisa também... não que a gente precisa ser motivadores, né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é, por que aquele aluno está ali? E fazê-lo entender o porquê ele está ali também. E mostrar que vamos fazer isso da melhor forma possível. E como a gente pode contribuir, né? Pensando na motivação que ele tem para estar ali, como é que a gente pode... Eu acho que tem a ver com conhecer bem a turma, né? Exato. Também, conhecer bem os seus alunos. Até aqueles que aparentemente, tô aqui porque minha mãe pagou, não queria estar aqui. Mas enfim, tipo... Eles têm algo a dizer. Né? E é uma condição. É uma condição que existe e é frequente. É frequente. E tá ali e você vai ter que trabalhar com isso. Sim, né? E que muitas vezes quando você vai conhecendo um pouco mais aquele aluno, você vai entendendo e a coisa vai melhorando também. Sim, então acho que conhecer a turma, as motivações, as desmotivações talvez, né? Não, mas as motivações, os porquê sim, porquê não de cada aluno ali, eu acho que vai contribuir. Então planejamento, motivações, conhecer a turma, acho que antecipar, né? Prever ali, procurar prever coisas que... Ter plano A, plano B, plano C. Sim. Eu acho que são algumas dicas aí que eu, assim, de bate pronto, que eu acho que ajudam bastante. Até porque essa questão do plano A, plano B, ela bate muito com a realidade de professores iniciantes, especialmente no nosso meio da aula de inglês em escola privada, tal, que se afobam muito no começo, né? Seguem as etapas do plano tal e quando percebem, eles fizeram tudo o que eles tinham planejado e ainda tem meia hora de aula.
né? E os alunos estão lá. É o desespero de acabar E aí ele a aula. não tem plano, não tem para onde ir, fica fazendo pergunta solta, joga uma bolinha, faz alguma coisa, mas acabou. fica... Então, assim, planejar... Voltando à questão do planejamento e gestão, inclusive incluindo isso, faz com que a sua gestão seja melhor. Gestão de tempo, né? Sim. Um dos aspectos da gestão de sala de aula é a gestão do Sim. tempo, né? Então, você distribui o tempo ao longo da aula com as etapas que você planejou, mas também estar preparado para resultados surpresa, caso os Sim. alunos tenham levado menos ou até mais tempo. Pode ser o contrário. Sim. Pode ser que você não chegue ao seu objetivo final na aula. E aí você vai ter que readequar e a sua gestão vai ter que trabalhar na aula seguinte para você tentar correr atrás do que não foi atingido de alguma certa forma. Né? Uma outra coisa que a gente sempre fala é do professor não ter medo do feedback do aluno ou da reação do aluno. E isso faz parte da gestão. Como você vai receber né, a reação do aluno e o feedback do aluno. Então, voltando para a motivação, nem todo aluno vai estar afim. Exato. Sim. Assim como você também não sai feliz de casa todo dia. E tá tudo bem, né? Mas como que você vai receber aquilo? Não é pessoal, calma. Então, assim, essa gestão, ela também entra um pouco nisso. Como que você vai receber a reação do seu aluno? Como que você vai reagir à reação do seu aluno? Então, eu acho que ter essas estratégias também é importante. Você me fez lembrar também agora que aí tudo, na verdade, tem a ver, né? Tudo que nós estamos Tudo tá falando ligado, tem a ver com tudo. Então, quando você falou até da questão de que da gente, sim, o professor é o responsável, então a gente que... Até para isso, porque muitas vezes a gente está dando aula, sei lá, estou dando aula para uma turma com 15 adolescentes. E aí tem lá uma menina, um menino, enfim, que não está muito afim, não está muito receptivo, não está muito simpático e tal, e eu levo para o pessoal. O adulto da relação, o profissional sou eu. Exatamente. Né? Eu falei adolescente, poderia ser criança, poderia ser adulto, mas o que eu quero dizer é, o profissional ali sou eu. Quem tem que ter autocontrole... e aí volta naquilo, mas então tudo eu que tenho... Sim, meu amor, quando você estiver dando aula, o profissional é você, então tudo é você sim. Tá bom? Eu já passei por poucas e boas, você também na sala de aula, da escola de inglês, da rede pública, da particular, de tudo quanto é lugar. E eu sempre tive que manter ali, o aluno pode surtar e você tá ali tão pleno quanto possível, ali gerindo, conduzindo, mais calma, tal. Então, é a gente, sim. E aí lembrar disso, não é pessoal, o professor aqui sou eu, o profissional sou eu, o responsável pela turma sou eu. Porque se o professor se desespera, se descontrola, você leva a turma toda a se desesperar, se descontrolar. Vira um efeito dominó. Um efeito dominó. Tem coisa que extrapola. Claro. Que você precisa de uma intervenção. Difícil, mas nessa... eu acho que no nosso contexto, assim, questões disciplinares são menores, muito né? pontuais. São mais tratáveis, são pontuais. Mas isso chega, esse ponto aí da reação do professor vai direto ao encontro do próximo ponto onde eu queria chegar, que é a parte de feedback. A Catarina começou a falar de feedback, aí você exemplificou com essa situação, e eu acho que parte da gestão da sala de aula é o professor saber dar feedback e que tipo de feedback ele vai dar para o aluno ao longo da aula. Então, assim, o que a gente pode falar sobre isso, né? Quais os tipos de feedback, que tipo de retorno o professor tem que dar ao aluno para conduzi-lo bem ao longo de uma aula? Tenho duas coisas. Manda Vou começar e você vai complementando, Ju. Fechou. Uma coisa que eu prestei atenção essa semana. A gente tem na escola hoje, onde eu trabalho, um professor que era meu aluno num preparatório de exame. E eu me lembro de um dia que, como aluno, ele veio conversar comigo. E ele falou, teacher, eu sei que eu vou bem, mas eu sei que eu sou mediano. Eu sei que eu não sou brilhante. E eu gostaria de ser melhor. Talvez não brilhante, mas eu gostaria de ir melhor. Como que você pode me ajudar? E a gente conversou, a gente trocou algumas ideias de coisas que ele podia fazer a mais, tal. E eu assim, muito inseguro, sabe? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois de então, todo final de aula eu dava alguma coisa extra pra ele, porque eu via que ele precisava de um apoio a mais, que não me custava nada, né? Eu pegava ali um exercício a mais, dava pra ele fazia. Então, tudo, professor? Sim. Tudo, professor. Não tem como. Não tem como eu escapar dessa, né? E ele virou professor. E aí, foi muito engraçado, porque ele veio conversar com a outra coordenadora. Ele ficou 1 hora conversando com ela. Depois ele veio, ela foi embora, ele veio e conversou comigo. E ele me fez uma pergunta, eu respondi. Ele me fez outra pergunta, eu respondi. E aí, na hora, me veio ele como aluno de novo. E eu falei, pô, ele é
o perfil de aluno e de professor que precisa de um feedback. Ele Sim. precisa de uma coisa muito mais guiada. Tem aluno que se você falar, tá indo bem, vai. Ele se contenta com isso. Mas tem aluno que não. Tem aluno que precisa de uma coisa mais guiada, mais específica. Não quer dizer que a gente tem que parar com todos os alunos da sala e falar, meu filho, vem cá, é assim, 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 blá, blá, blá. Não. Então já ficou bem claro aí que deu pra entender que o feedback pode ser um simples elogio. Exato. Né? Um compliment. Olha, tá indo bem, legal. É isso mesmo. Olha, tá indo bem, mas você quer ir melhor? Então faz isso aqui. Né? E coisas que a gente, como professor, a gente tem um banco de atividades, a gente tem um monte de coisa que a gente pode dar além. E coisa aí, que a gente queria fazer em sala, mas não consegue fazer. E aí, de novo, a Exato. questão de conhecer o aluno, né? Sim. Porque daí, quando você conhece, você também entende como cada um recebe, funciona, Exatamente. etc., em relação ao feedback. Sim. Né? Então... E aí isso me leva à segunda Isso. coisa, né? Uma coisa que eu gosto de fazer nas minhas aulas é no final, nos últimos 10 minutos, ter uma sessão de feedback. Então, durante a aula, eu vou anotando alguns erros deles. E aí eu divido a lousa, uma partezinha da lousa em 2 partes. E aí eu coloco, olha, gente, essas coisas aqui eu ouvi, mas a gente tem que ajustar. Vamos ajustar? Isso aí. A gente ajusta. Mas, blá, 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 isso aqui foi o que foi muito bom. Vocês colaboraram, você sempre termina on a positive note, né? Sim, porque claro. eu acho Sim, que a gente tem claro. que, né? Mas assim, vocês colaboraram, vocês conversaram, vocês conseguiram cumprir com a task. Então, eu acho que esse tipo de feedback para muito aluno faz muita diferença. Sim. Eles saem da sala pensando, olha, ela me elogiou hoje, Sim. ela viu que eu falei tal coisa. Eu acho que isso, eu tenho feito isso em algumas aulas. E mesmo aulas com alunos, com 30 e tantos alunos em sala de aula, e funciona. porque daí não é um individual, né? Aí é uma estratégia para que a gente trabalho de consiga equipe. fazer uma coisa em grupo e que vai, na verdade, contemplar muitos alunos, enfim. E, Sim. né, E no nosso nicho, então, que é o de ensino de inglês, vocês acham que o feedback ele está sempre relacionado à language? É sempre language feedback que a gente vai dar? Não necessariamente. Não Muitas necessariamente. vezes sim, claro. Porque também tem isso, feedback para atividade oral, feedback de sala de aula, feedback quando ele te entrega um writing, você vai... Tem hot feedback, cold feedback, depende de que momento você vai fazer o feedback, né? Tem muitas... Mas eu acho que assim, a gente tem que sempre, se eu tivesse que dizer em linhas gerais, ele tem que ser sempre algo que contribua com a aprendizagem. A minha preocupação tem que ser sempre essa. Sim, esse claro. feedback que eu vou dar. Porque, mas eu fui sincera, mas a sua sinceridade contribuiu com a Mudou. aprendizagem? Exato. Mudou para melhor. Porque, Sim. sei lá, eu não estou indo bem, escrevi uma coisa que não foi bacana, um writing. Vou dar um exemplo de writing para mudar um pouco, a gente estava falando de speaking. E aí o Thiago é meu teacher, ele me entrega, olha, sei lá, needs improvement. E só isso. Vago. Improvement Gente, no quê, né? Quer dizer... Pra onde eu vou? Agora, se ele coloca lá, I like this, blá, 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 let's work a little here, sei lá, alguma coisa assim, e conversa um pouco comigo, a docência é uma experiência humana, né, gente? Então, se ele, Ju, ó, aqui tá legal, mas tá vendo aqui? Né? Oi? Por isso que ela é trabalhosa. Por isso que ela é trabalhosa e por isso que Sim. ela é fantástica também, né? E aí está contribuindo com a aprendizagem do aluno. Então, acho que o feedback, para mim, eu sempre tenho... O que me preocupa muito é isso. Vai ajudar alguma coisa? Porque senão, peraí, então eu preciso repensar a estratégia. E isso inclui, inclusive, até o que você vai olhar, né? Para onde, o que eu vou realmente pesar, ponderar para dar esse feedback, né? Às vezes o aluno está ousando, né? Ele está usando a língua de uma maneira ousada. Então, assim, eu vou lá e vejo que ele errou coisas complexas. Mas peraí, ele não chegou lá ainda. Aí você escreve, você não aprendeu isso ainda. Eu não preciso, Então, assim, eu não preciso não dar... foi isso que eu pedi. Acabou. Eu não preciso penalizá-lo por aquilo. Inclusive, posso elogiá-lo pela tentativa. Exatamente. Mas estava errada. Então, assim, às vezes o professor tende a pensar que o feedback ele tem que estar sempre relacionado ao que errou e ao que acertou, né? Então, ele é puro assim, olha, vou levantar os erros, vou te mostrar... Às vezes, nem os acertos, né? O professor pode ter isso na cabeça. Só os erros. É só o que está errado. Então, ele corrige para procurar erro. É só correção, ele ouve né? para procurar erro, quando o feedback é muito mais do que isso. Não é né? feedback, é correção. Aí é correção, né? exato. Que é o nosso próximo ponto aqui. Então, entrando mais especificamente, a gente pode chegar num consenso, então, e dizer que a correção é um tipo de feedback, né? É um tipo de feedback.
E assim, o professor corrige de maneiras diferentes, em momentos diferentes, e até não corrige algumas coisas, né? Então, assim, uma pergunta bem aberta que eu vou deixar aqui agora como funciona essa correção na sala de aula de inglês? Que tipos de correção a gente pode pensar? Em que momentos? De que forma isso chega para o aluno? Quando? Eu acho que tem uma coisa aí, Thiago, também, que eu acho que é alinhar as expectativas com os próprios alunos. Também. Por quê? Historicamente, é esperado que o professor corrija tudo. Sim. O tempo No todo. final das contas, O aluno, se você não falar, não pontuar, ele vai falar, mas o teacher nem leu o que eu fiz, nem... Eu falei, a gente espera que o professor traga isso, né? É da alçada do professor trazer algum tipo de feedback, de correção, etc., nesse sentido. Então, conversar já com a turma, olha, gente, eu vou corrigir e explicar, às vezes até colocar um exemplo, olha, tá vendo aqui? Vocês estão em tal nível. Eu não vou ficar corrigindo minuciosamente certas coisas, porque isso aqui foi uma tentativa, a pessoa ousou, eu gostei, então eu vou conversar depois com ela, mas eu não vou sublinhar tudo, seja ela de que cor for, mas, né? Ou penalizar, Ou penalizar, que é pior ainda. Então, eu acho que isso tem que ser muito conversado. Essa transparência, ela é fundamental também para o processo. Sim. Para mim, esse é um ponto importante, porque daí o aluno sabe o que esperar também. Sem dúvida, são acordos, né? São acordos. São acordos. Né? Então, assim, pegando esse gancho, eu posso dizer que é possível eu corrigir demais um aluno, né? Como professor. Né? E prejudicar a aprendizagem dele. Overcorrection. Overcorrection, que vai prejudicar a aprendizagem. Então, isso que é o pensando, vamos voltar para a dica. Então, dica do que não fazer na boa gestão da sala de aula, overcorrection. Não corrija demais o seu aluno. Quais seriam os problemas quase advindos disso? Qualquer over seria não fazer. É verdade. Overcomplement. Então, se a gente pensar na overcorrection, né, um professor iniciante pode falar assim, mas corrigir nunca é demais. Como assim? Né? Tinha lá um aluno, ele falou 4 frases, as 4 tinham 3 erros cada uma, e eu fiz 12 correções ali enquanto ele estava falando. Ele levou 4 minutos, 5 minutos para falar. Nem eu. Então, assim, esse aí é um exemplo clássico. Era uma vez um speaking. De como a sua overcorrection pode matar, né? A fluência, a tentativa do aluno, né? Eu não falo mais. Se alguém me corrigisse tantas vezes, eu falo, pra que eu vou tentar? A pessoa eu acho que me um exercício bacana da gente fazer é se colocar no lugar do aluno também. Eu sempre tento me lembrar dos meus dias de aluna. Qual é o foco também, né? O foco, e é isso, tipo, poxa, quando eu era aluna eu gostava, quando toda hora o teacher me cortava pra... Porque é óbvio que o aluno sabe que ele tá falando errado, que tem coisas que ele não tá acertando. Sim. Mas, poxa, ele tá tentando, cara, em inglês. E aí nós temos aquela outra questão individual, né? Que tem o aluno que espera ser corrigido. Sim. Então ele fala e para. Isso. Aí ele fala e espera. E aí você vai negociando com ele, ele vai entendendo. Vocês vão chegando no meio termo. E tem o aluno que não quer ser interrompido. Isso. Né? Ele quer falar, ele quer passar uma mensagem, tá, etc. Mais uma vez, a importância do acordo. Né? Você entrar nesse acordo e você vai interromper seu aluno um pouco, mas não tanto. E de ter diferentes estratégias. Porque você pode, ora sim, corrigir uma coisinha, ora fazer aquelas coisas de... aquelas coisas que a gente faz body language, que o aluno já vai sacando. Ora, compilar tudo ali um pouquinho e colocar na lousa, ou traz na próxima aula. Enfim, tem inúmeras estratégias que a gente pode usar, desde que esteja ali acordado e a favor da aprendizagem. Exato. Senão... Uma coisa que eu gosto de acordar, porque você está falando de tipos de correção, Sim. Né? Uma coisa que eu gosto de acordar, principalmente com alunos que fazem preparatório para exame, que já estão num nível mais, né? É assim, olha, se eu ver que é um errinho, eu vou te corrigir na hora. Se eu ver que é um problema, que é uma coisa que está sendo recorrente, a gente vai falar sobre isso no final da aula, porque aí a gente tem mais tempo para corrigir e entender por que está sendo dessa forma, o que você tem de dúvida, por que você está confundindo tanto essa estrutura ou coisas do tipo. Aí pode vir um feedback indireto, à parte, né, com uma outra abordagem. Então, assim, são tipos, né, diferentes de correção. A correção na hora e a correção depois. Mas também foi acordado com o seu aluno. Ele sabe que você está ouvindo, ele sabe que você está anotando e que aquilo vem em algum momento. Né? Então, e convenhamos também, né, que no aprendizado de um idioma, você tem essa questão da mensagem. Ela é fundamental. Então, assim, até que ponto a minha correção ela é necessária porque ela compromete
essa mensagem. Exato. Né? O que está sendo dito. Né? A gente tem muitas atividades na aula de inglês que são puramente comunicativas. Né? Problem solving, né? Ou aquelas information gap activities, onde o aluno tem que descobrir alguma coisa, entrar num acordo, negociação, enfim. Então, tudo isso, o feedback disso e a correção disso pode vir muito tranquilamente depois. Deixa a coisa acontecer, né? Deixa a atividade chegar à sua resolução. Que muitas vezes é uma resolução natural. Exato. Agora, caso o problema, né, de language esteja impedindo que a coisa ande, aí alguma intervenção é necessária. E aí volta a gestão. O professor vai pensar, devo ou não devo intervir? São as decisões que a gente tem que tomar. Né? Outro aspecto da gestão, a decisão. Então a gente falou do planejamento e agora a decisão. Sim. E aí a ação que vai ou não ser tomada. Né? Muito legal. Ainda caminhando um pouco dentro dessa questão da correção, agora um pouco mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação. Então, a avaliação, de uma certa forma, não está desvinculada da correção, né? Mas, assim, qual a importância da avaliação como medida de resultado, né, ao longo de um percurso de aprendizado, né? Falando agora no aprendizado de sala de aula de língua inglesa. Então, assim, como que a avaliação contribui para realmente dar para o aluno uma medida? Né? O que vocês podem dizer sobre isso? Eu acho que quando essa avaliação é feita, enfim, utilizando diferentes estratégias e formativa, somativa, né, a processual ali, quando a gente chega no resultado ao final de um semestre, vou falar semestre porque escola de inglês tem muito a ver com semestre, ela é fidedigna, digamos assim, ela realmente responde, mostra um pouco ali de onde aquele aluno está linguisticamente, no inglês dele, etc. Então, ela contribui na medida em que o aluno consegue se enxergar um pouco ali, e o professor também enxergar o seu aluno, porque a avaliação, ela, no final das contas, ela avalia o aluno e o professor e o processo como um todo. Então, quando eu vejo, por exemplo, que um aluno meu não está tendo o aprendizado que eu gostaria, ou que seria a média da escola, ou qualquer coisa parecida, é um ponto de reflexão muito forte para mim. Porque eu falo, poxa, o que eu não fiz? O que eu posso fazer? O que eu deixei de fazer? Enfim, algo, né? O que aconteceu nesse processo? Então, ela diz muito do aluno e pro aluno, mas ela também diz muito de mim e para mim mesma enquanto professora. Exato. Daquele aluno. Acho que é shared responsibility, né? Eu acho que aí os dois... Então, eu acho que a avaliação, ela contribui muito nesse sentido. Eu concordo. E a avaliação é sempre algum tipo de prova ou teste formal? Por favor, não, né? Pelo amor de Deus, espero que não. Tanta forma, né, para avaliar. Quando você fala em avaliação, todo mundo pensa em prova, né? Sim. Então, a avaliação é prova. Mas a avaliação é mais... É uma conduta, né? Ela não é uma coisa. Não é um pedaço um objeto, papel, um pedaço também, de papel. né? Exatamente. Ela é uma conduta, um processo contínuo que leva a um resultado que é ou quantificado ou balizado por um framework, alguma coisa assim, que de uma certa forma é uma prestação de contas para o aluno dentro de um cenário. Sim. Porque o aluno espera isso também, né? Sim. Ele quer saber, tá, mas qual é a minha nota? Como que eu fui dentro de né? Até porque lá na frente esse aluno vai chegar a fazer certificações internacionais, etc. Ele vai ser avaliado dentro de quadros de referência complexos, né? E que se aplicam ao aprendizado, que são baseados, né, na pesquisa sobre aprendizado de língua no mundo todo. Então, assim, é legal você ir caminhando nesse sentido e mostrar para o aluno que a avaliação é um processo complexo que gera um resultado no final que é uma certa medida para ele se entender, para ele saber onde ele está. Desde que essa medida venha acompanhada de um esclarecimento, né? O que isso representa realmente. E de uma parceria, né? Do aluno entender que você está ali junto com ele nesse processo, porque a gente tem muitas coisas de, então você é avaliado, e a gente já fica com medo, ressabiado, etc., porque acha que vão nos julgar, etc. Então, acho que é legal o aluno entender que não é esse o movimento da avaliação. Não é por aí. Né? Ela serve, novamente, para conduzir, na verdade a avaliação serve para melhorar os processos de aprendizagem. Exato. Né? E uma prova escrita, sei lá, ela é só um instrumento de avaliação. Né? E a nota, eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos, seja ele um aluno que tirou 10 em tudo ou um aluno que tirou 3 em tudo. Uma nota não define ninguém. Sem dúvida. Ela faz parte do processo, mas ela não nos define. Exato. Né? Nem sempre o melhor aluno ou o que vai
até ser mais bem sucedido usando o inglês na vida é o aluno que tirou notas melhores na escola, nem sempre. Nem sempre. Correto. E assim, pensando então no desempenho de um bom processo de avaliação, quais indicadores esse processo dá ao professor ao longo de um percurso de aprendizagem? O que eu vejo do meu aluno? Porque não é só nota, né? Eu não vejo que esse aluno é um aluno 70% atingido dentro de um quadro X. Mas que outros indicadores eu tenho no processo de avaliação sobre o aprendizado daquele aluno? Eu acredito que tem a ver com isso que a Ju falou, de conhecer o aluno. Então, assim, você sabe que seu aluno se expressa melhor escrevendo. Você sabe que ele se expressa melhor falando. E aí você vai investindo em melhorar as coisas, as habilidades que ele precisa melhorar. Né? Então, obviamente eu tô falando de exam preparation, basicamente, porque é o que eu tenho feito nos últimos anos. Mas acho que no ensino de língua a gente não desvincula, né? A avaliação da habilidade. Porque tem esse viés muito comunicativo. Você aprende uma língua para quê? Exato. Ou porque você vai falar, e ler, ouvir as pessoas falando e escrever. Então, assim, não tem como... Essas habilidades, elas não caminham juntas em nenhum momento. Você pode ter desenvolvimentos muito diferentes em uma e em outra, né? Às vezes os alunos são mais equilibrados nesse sentido, né? Mas às vezes o resultado do processo avaliativo nos mostra esse indicador, que um aluno X, por exemplo, ficou aquém do esperado em uma dessas habilidades. Por que será? E não é na prova só, né? No cumprimento das tasks a gente vai entendendo. Sim. A gente não precisa chegar na prova para entender o nível do aluno ou qual a dificuldade do aluno. A prova, ela é no meio do semestre. A gente não precisa chegar ali para identificar uma necessidade que o aluno tem, né? Então, a gente tem indicadores durante as aulas que a gente pode usar que a gente pode usar e pegar estratégias para ajudá-lo de acordo com aquilo. Até porque, como a Ju falou, a prova vai ser lá na frente um instrumento de avaliação. Mas o processo de avaliação não é a prova. São coisas distintas. São coisas distintas. É um caminho, né? A avaliação acontece a todo momento, né? E ela não está necessariamente vinculada a essa mensuração. Eu estou avaliando o meu aluno enquanto ele está falando comigo. Né? Mas eu não estou dando nota para ele ali. Então eu vou dar feedback, eu vou fazer uma correção, um ajuste, Estou avaliando o etc. meu aluno enquanto ele faz um jogo na sala de aula. Exatamente. Uma proposta que a gente trouxe de um roleplay, uma atividade de leitura, uma brincadeira que eu dei de warm-up. Eu consigo avaliar pensando que a avaliação é um processo que me ajuda a melhorar as práticas de sala de aula e, consequentemente, o aprendizado. Exato. Agora, claro, tem o dia, né, da prova escrita. A formalidade de uma prova escrita existe, né? Que é o momento que se espera que o aluno consiga passar para o papel aquilo que ele aprendeu. Exato. E que tem a sua validade no sentido dessa experiência individual, né? O aluno com ele mesmo ali, tentando lidar com um processo que, por mais padronizado que seja, a experiência é de cada um ali, né? A gente faz por uma questão prática, né? Até a gente pode ouvir esse tipo de comentário, mas não tem como eu fazer uma prova diferente para 20 alunos diferentes. Mas não precisa necessariamente, porque o processo de avaliação não é a prova. Exatamente. Né? A prova é um elemento que vai acontecer em algum momento específico que vai colocar todos os alunos para experimentar aquilo, né? Mas se o processo de avaliação for bem conduzido ao longo com outros instrumentos, beleza. Variedade de estratégias, né? Eu lembrei, enquanto a gente conversava, de uma situação que eu passei com um preparatório de exame, numa turma de preparatório de exame, e a aluna, nossa, ela era assim, muito proativa, muito comunicativa, se comunicava muito bem, usava as estruturas que estavam sendo propostas, assim, ela, sabe assim, você percebe que a aluna está se dedicando, tá indo, e ela era muito boa, vamos usar essa palavra. No dia da prova, não tinha Cristo que fazia a menina escrever no papel. Ela travou. Ela não conseguia escrever no papel. E aí ela veio falar comigo chorando, tudo. Foi um negócio meio traumático pra ela, assim. Pra você também, eu acredito. Pra mim também, porque eu fiquei... Aí tá aí uma coisa que a gente não prevê. Olha aí. Né? Ela foi no banheiro, ela passou mal, assim, né? E eu falei pra ela, calma. É só um papel. Você fez coisas durante o semestre inteiro. Tá tudo bem. O seu desempenho, o seu desenvolvimento não vai ser isso aqui. Ai, mas como que eu vou fazer a prova? A prova você vai fazer daqui a 1 ano. Você não precisa se preocupar com isso aqui agora. Calma. A gente vai trabalhando. E no final ela fez a prova, passou na prova. Mas assim, ali não era o momento, não era o dia pra ela fazer uma prova escrita. Né? Então a gente tem esses indicadores pra isso. Não é uma prova.
É um processo inteiro. E aí talvez quem esteja ouvindo essa situação agora pode estar pensando assim, tá, eu trabalho numa escola que tem instrumentos de avaliação padronizados, sobre os quais eu não tenho nenhuma autonomia, né? Eu não posso mudar, não posso decidir sobre aquilo. Meus alunos vão chegar e vão fazer provas em momentos A, B e C, e eu vou ter que lidar com isso. Então, como o professor pode fazer um uso eficaz desses instrumentos quando ele não tem autonomia para decidir sobre a elaboração desses instrumentos? O que vocês diriam sobre isso? Eu acho que a aula é do professor. Então, se ele não tem governabilidade ali sobre os instrumentos, porque é fato, isso acontece muito na escola, né? Os instrumentos estão prontos, mas ele tem governabilidade, ele tem poder de decisão sobre a própria aula, geralmente. Sobre todo o resto. Exatamente. Né? Sobre então, todo ele o resto. pode conduzir ali. Então, ele consegue ir desenvolvendo o processo avaliativo, embora ele não tenha poder sobre o instrumento, mas o processo é muito maior que os instrumentos Exato. apenas, e ele consegue desenvolvendo ao longo das aulas. E aí entra muito da avaliação formativa, que é esse olhar atento. Tudo pode ser um movimento avaliativo, sem que precise ser uma avaliação. Exato. Uma prova, sem que precise ser chato, sem que precise ser julgador ou excludente. Inclusive, a avaliação não deve ser excludente, né? Pelo amor de Deus. Nem punitiva. Por favor, punitiva. não, né? Então, acho que é isso, é o processo. O processo, o professor consegue ter mais ali poder de decisão Por e mais mais autonomia. engessado que isso aqui Isso, seja. Né? isso. E aí você também pensa no fato de que o professor deve conhecer esses instrumentos de antemão, né, para poder, no percurso, preparar o seu aluno para lidar melhor com aquilo. Né? Então, assim, aquela aluna que você citou, não estou dizendo que você não estava preparada, mas estou dizendo que ela não estava preparada para enfrentar aquela realidade que não seria a realidade dela naquele momento. Era apenas um teste. Ah, mas ela me pegou de surpresa Ela também. faria, não, tô dizendo, ela faria o exame muito tempo depois, Exato. que seria o exame real, né? Então você já viu com aquela situação pontual que ela não estava lidando bem com uma situação que talvez não tinha nem a ver com o nível de inglês ou com o que ela teria absorvido antes de processo ou de estratégia, mas simplesmente com ser um instrumento de avaliação que ela não reagiu bem, ao qual ela não reagiu bem. E era um instrumento com o qual ela não precisava se preocupar naquele momento. Naquele momento. Né? Ela não ia prestar o exame real naquele momento. Né? Legal. Então, para fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, a avaliação é sempre papel do professor fazer a avaliação do desempenho do aluno? Porque nós falamos em todo momento, desde o começo da conversa, que o professor é responsável por tudo. Né? Não por tudo o papel dele. Pela sala. Não, gente, Calma. Então, assim, é legal a gente pensar um pouco sobre isso, né? A avaliação do desempenho ao longo de um percurso de aprendizagem é sempre feita pelo professor? Eu gosto muito da ideia de responsabilidade compartilhada. Eu acho que então, não sei o que a Ká pensa, mas eu entendo que é do aluno também, tanto eu me autoavaliar em alguns momentos, quanto ali com a turma, né? Eu acho que você consegue, não que o seu colega vai te avaliar, não é isso, mas eu acho que a gente consegue ir se ajudando ao longo do processo também, e isso faz parte da avaliação como um todo. Dá a responsabilidade, Isso. a responsabilidade para eles também, né? Exato. Eu acho que responsabilidade compartilhada, não é só papel do professor, embora seja ele talvez o maior orquestrador de tudo. Exato. Porque é ele o profissional, é ele que tem E ele vai, estudo. inclusive, conduzir, se alguma avaliação pontual não for feita por ele vai conduzir quem vai fazer aquilo naquele momento. Né? É responsabilidade dele nesse sentido. Nesse né? sentido. Eu acho interessante também trazer o aluno para essa responsabilidade, porque ele também entende qual é o raciocínio por trás da sua correção. Exato. Então, assim, é interessante quando a gente fala, vamos fazer uma atividade que agora vocês vão trocar os writings e corrigir os writings. Eu estava justamente pensando nisso, né, quando eu fiz a pergunta. Justamente pensar nessa colaboração entre os alunos, porque a gente sabe que nós, como alunos, aprendemos, de uma certa forma, nos comparando. Né? A gente ouve o que o outro fala e talvez identifica um erro ali e fala, eu não falaria dessa forma. Ou talvez você tenha aquele erro, você tem uma dúvida e vê alguém falando e fala, tá certo, é daquele jeito. Então a gente imita, a gente reproduz, a gente, enfim, se compara nesse sentido. Né? Então a avaliação, entre aspas, feita dessa forma, era a ideia com a pergunta. Você passar para o aluno esse trabalho em conjunto. E você mostra para ele o que você esperava. Isso. Então, aí você fala, vamos corrigir. Aí eles ficam, o quê? O que é a primeira coisa que eles corrigem? Grammar. Que é o que eles acham que é o que tem que ser corrigido. Aí você coloca, mas peraí, e a task? E aí você coloca ali os pontos que ele precisa observar e ele pensa e para,
nossa, meu professor precisa pensar sobre tudo isso. Existe coisas, tem coisa que vai além da língua por si só. Então eu tenho que prestar atenção nisso quando eu estou fazendo o meu. Exato. Expande a própria compreensão linguística, né, desse aluno, que a língua é muito mais do que só o grammar. Quando ele vai corrigir o do outro, na hora que ele pegar o dele de volta, ele já vai estar pensando diferente. Ele vai ver que um texto, por exemplo, com 10 erros de spelling, né, de ortografia, pode ser muito melhor do que um outro texto que não tem erros de spelling algum, mas que é pobre no sentido comunicativo da mensagem, do target reader, enfim, tudo isso. Então ele vai dando essa autonomia para o aluno também, né? Entender essa... Então, acho que tem isso, né? Essa avaliação que é feita pelo professor, essa que é uma collab, digamos assim, e essa também de eu me avaliar um pouco ao longo do processo, né? Daqueles momentos que a gente para e fala, tá, quão bem eu sei fazer tal coisa, quão bem eu consigo fazer, né? Olhar para o meu writing também, ou às vezes é possível hoje em dia com essa coisa da tecnologia até gravar pequenos trechos de fala, e aí, né? Como que eu avaliaria o meu speaking nesse momento? Enfim, tem muitas coisas que dá pra gente fazer. E às vezes isso dá para ser feito de uma forma tão fluida, porque às vezes intimida um pouco o aluno ele ter que se avaliar com uma nota, ou seja, como for, né? Mas às vezes a gente pode fazer isso de uma maneira leve. O quão satisfeito você acha que você está com relação a isso. E ele vai dizer, né? De uma maneira franca, na maioria das vezes, que é uma ótima avaliação, um ótimo termômetro, né? Aí volta pro professor, né? Para ver para onde ir daí para frente. Então é isso, agradeço a presença, Ju, Catarine, mais uma vez, obrigado por ter vindo nesse bate-papo, que foi ótimo e que daria uma conversa de muitas horas que a gente poderia continuar aqui o resto do dia, né? Agradeço a todos por terem acompanhado até aqui. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, compartilha nos comentários com a gente para os próximos episódios. Não esquece de seguir o nosso perfil no Instagram e acompanhar as novidades do nosso canal One Way for Teachers. Até a próxima!